Voltando a ser exibido, a segunda temporada de The Owl House retoma fazendo referência ao primeiro episódio da série, já deixando claro que esse episódio será sobre problemas financeiros quando a Luz examina o valor de uma caça-recompensa. Um primeiro episódio para esclarecer que as coisas estão diferentes da primeira temporada, mostrando as consequências do antigo season finale. As bruxas mais poderosas das Ilhas Escaldadas não são mais as tão poderosas assim. Esse episódio não só relembra explicitamente o começo da série, com a Eda falando que a Luz ajudou a encontrar a coroa do King, mas também o próprio tema dos esquisitos se ajudarem para sobreviver. Nesse caso, sobreviver financeiramente. Enquanto a nova integrante, Lilith, tem a sua jornada pessoal com o excluído do grupo, Huri, onde esses sim vão salvar as suas próprias vidas. Assim como também apresenta um novo desafio como o Guarda de Ouro. Um excelente primeiro episódio para retomar os espectadores que estão há meses sem assistir a série. O segundo episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja vem relembrar os outros personagens da série, onde esse é um episódio para saber o que há de novo na vida acadêmica tanto da Luz quanto das irmãs Clawthorne, que estão descobrindo como funciona a magia de glifos. Um episódio especial para construir um avanço emocional da personagem Blight e para construir o funcionamento desse mundo, visto que o espectador começa a entender, junto das personagens, como funciona essa magia antiga, mostrando também as qualidades da Lilith por seguir a ordem. Uma continuação principalmente de aumento de informação, visto que nos é apresentado os pais da Emmett, que agora irão servir para construir um exército para o Imperador, assim como também continua o romance da protagonista. O terceiro episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja diria que é realmente quando começa a nova temporada, ao nos dar novos elementos para a história. Focando no passado do King, o episódio nos apresenta uma outra ilha do universo das Ilhas Escaldadas, um local em que nem mesmo a especialista em história teria ouvido falar e que possui até uma suposta antiga linguagem, tudo fazendo bastante conexão com a caça das bruxas e aos antigos ensinamentos feitos pelo Imperador, onde provavelmente o governador dessa isolada ilha seria o pai do King, que teria desaparecido um pouco antes dele nascer. Olha só essa coisinha linda, meu Deus do céu. Um episódio focado em expandir a mitologia dos demônios e com certeza deixar um gancho para a resolução do conflito final da história quando Lilith tira várias fotos dessa ruína perdida. Tem coisa aí que eles vão usar, além de fortalecer ainda mais os laços entre os moradores da Casa da Coruja, que agora também pode ir junto nas aventuras. O quarto episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja dá continuidade em contar o passado dos personagens e a relação que eles têm com seus familiares, mas dessa vez em relação à família Clawthorne, mais especificamente entre as irmãs e a mãe. Um episódio sobre a família que relembra a principal missão da Luz, que é achar o portal para casa, onde faz todo sentido uma mãe, a pessoa que a Luz quer voltar, quem dá um caminho para a protagonista tentar conseguir achar um portal. Assim como o episódio lida com aparências, a aparência das maldições da Lilith e da Eda, dando até um novo visual para a segunda, quanto para a aparência de um falso guru milagroso que vem de ideias erradas. Um episódio para estabelecer o bom relacionamento das irmãs e para, infelizmente, tirar a Lilith de cena por um tempo, com ela indo morar com a sua mãe. Eu sou o Huri, pedindo para ela não ir. Não, Lilith, fica! O quinto episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja continua no passado, mas dessa vez sobre o passado do universo das Ilhas Ferventes. Enquanto o episódio dá mais destaque para o personagem do Gus, que ficou um pouco de lado na temporada anterior, ele apresenta pedras místicas que provavelmente serão usadas em algum momento no futuro. E no outro núcleo do episódio, a Luz vai atrás de um diário de um humano que viveu há centenas de anos atrás naquele mundo. Porém, quem tem o desenvolvimento desse segundo núcleo é a Emmett, ao ir contra todas as expectativas, mudando até de visual, onde esse é oficialmente um episódio para deixar bem claro quais são os sentimentos da Luz e da Emmett uma pela outra. Um episódio claramente para construir um desenvolvimento que a história pode chegar. O sexto episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja finalmente nos dá informações sobre como anda o plano dos vilões, já de cara apresentando os chefes de cada clã. Com certeza a Luz vai ter que enfrentá-los. E mostrando um pouco mais do porquê o Belos está agindo como ele age. Um episódio também para apresentar melhor o novo vilão, que é o Guarda Dourado. Não só a sua relação com o Imperador, que eu sabia que eles eram parentes, mas como que ele talvez não seja tão mal assim. Eu também sabia que ele poderia se tornar mocinho. Além da história isolada, retornar com a Rainha dos Morcegos e do que aconteceu com os talismãs que ela protegia, deixando a entender que essa não seria a última vez que a veremos. Será que o Belos ainda vai drenar a magia dela? No mais, eu apoio que a Eda adote o Hunter para ele virar um novo irmão da Luz. O sétimo episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja volta ao padrão de contar um pouco do passado dos personagens, enquanto dá continuidade ao que aconteceu no começo da temporada e apresenta novos integrantes. Nesse episódio, retornamos ao dilema do King em encontrar o seu pai, ao mesmo tempo que trabalha a própria relação materna que a Eda tem com ele e com a Amanda Luz. Porém, a narrativa, ao mesmo tempo, retoma o passado da bruxa, quando ela encontra uma amiga do passado,
uma amizade que tem um pouco mais do que só amizade, sendo um episódio quase que todo focado nas questões que a Eda tem em se conectar mais profundamente com as outras pessoas, visto que ela sempre viveu uma vida solitária. Além de tudo isso, o episódio dá continuidade ao núcleo dos vilões do episódio passado, informando aos heróis o que o Imperador está tramando. Parece que a segunda temporada não está mais precisando relembrar a primeira e está engrenando nela própria. O 8º episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja foi, sem dúvida, o episódio mais surpreendente de toda a série. Com a sinopse fazendo parecer que seria só mais um episódio de aventura, foi um verdadeiro episódio bem concentrado em casa. Afinal, como a Lilith disse, o Huri é a Casa da Coruja. O que faz todo sentido os personagens terem grandes evoluções internas com a ajuda desse personagem. Afinal, é preciso olhar para dentro para crescer. Sim, tivemos um novo poder do King com direito a explicações de como funciona o reino dos demônios. Tivemos a Eda aprendendo uma nova forma de combate, com vários flashbacks sobre seu passado. E tivemos a Luz conseguindo dar um passo sobre o seu relacionamento com a Emmett e conseguindo focar no objetivo principal. Mas acima de todos esses desenvolvimentos internos, também tivemos um papel de importância para o personagem Huri, que é mais do que o segurança da casa dos protagonistas. Se o 8º episódio era focado nos protagonistas, o 9º episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja é para falar sobre questões internas dos vilões, principalmente do Hunter. Claro que em um período para falar sobre o vilão e a sua antiga rival, a protagonista precisaria se ausentar da história, ao qual uma doença é a desculpa narrativa perfeita para isso. Emmett e Hunter vão em busca do sangue de Titã para resolver o último pedaço que falta para finalizar o portal para casa, ambos para os seus respectivos grupos. Porém, enquanto Emmett já teve todo um desenvolvimento de personagem e não busca mais, ou não na mesma intensidade, a aprovação dos outros, Hunter se mostra extremamente pressionado a fazer o que seu tio quer que ele faça, demonstrando um lado bem humano do vilão. Um episódio também cheio para criar teorias do que, como e por que o Belos está fazendo o que ele faz, além de dar continuidade aos novos poderes dos personagens, com eles aprendendo a usá-los e a Emmett mostrando como ela é uma namorada fantástica. O 10º episódio da segunda temporada de A Casa da Coruja, finalizando a primeira metade dessa temporada, é o ponto-chave emocional para a protagonista Luz, além de revelar um segredo que boa parte do fandom queria saber. Todo o drama da segunda temporada é sobre a Luz Noceda conseguir voltar para casa e ver sua mãe. Ela finalmente consegue a segunda etapa, porém deixando marcas bem significativas na protagonista nesse processo. Não acho que a mãe da Noceda realmente quis dizer o que ela disse. Deve ter sido coisa do momento. Porém, isso deve desdobrar emocionalmente na protagonista na segunda etapa da segunda temporada. Além dessa construção na heroína, também descobrimos que a Luz Falsa era só alguém procurando abrigo, alguém que foi caçado e expulso pelo vilão da série, contando mais sobre o que o Imperador busca e como ele age com as criaturas das Ilhas Ferventes.